Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de dizer que é um privilégio poder estar falando, deixando uma mensagem e aprendendo um pouco mais com vocês nessa manhã de hoje. Fiquei muito feliz, muito grato, né, com essa oportunidade e em especial sobre o tema que me foi designado, né? É um tema cujo qual eu não sou especialista, tenho muito por melhorar, mas me incentivou muito a melhorar nesse aspecto. E eu gostaria de conversar um pouco com vocês nessa manhã de hoje, ou no horário que vocês estiverem vendo esse vídeo, né, sobre alguns assuntos, né? Nós vivemos, o país, talvez o mundo, nesse momento, viva um momento de tormenta, um momento de tribulação, né? A pandemia e associado com ela desemprego e algumas outras coisas, um momento de tempestade, digamos assim, né? E muitas vezes nós oramos ao Pai Celestial para que Ele possa apacentar a tempestade, né? Para que Ele possa cessar essa tempestade. O que é louvável, o que é plausível, eu mesmo muitas vezes já fiz isso. Mas o que nós temos que entender que muitas vezes nós estamos num ímpeto, num empenho tão grande em querer que o Senhor Ele cesse essa tempestade, e nós não paramos para poder pensar, para poder refletir o que Ele quer que nós aprendamos nessa tempestade, com essa tempestade, né? Qual vai ser o proveito que eu vou tirar, talvez, desse momento de dificuldade, entende? E aí uma coisa que nós precisamos de aprender é o seguinte, que em alguns momentos o Pai Celestial ele vai apacentar a tempestade, em outros momentos ele vai apacentar o pescador. Entendem, né? Em alguns momentos em nossas vidas, Ele deixa com que passamos por provações, Ele deixa com que passamos por dificuldades para que a gente possa aprender e para que a gente possa crescer com aquilo. Então, que possamos entender o que o Senhor Ele quer que aprendamos naquele momento, né? Lembrem, reflitam, ponderem a respeito disso, que em alguns momentos Ele apacenta a tempestade, né? Mas em alguns outros momentos, em outras ocasiões, Ele vai apacentar o pescador, Ele vai apacentar o marinheiro, digamos assim. Uma coisa importante, né, dentro desse aspecto sobre ele apacentar e acalmar muitas vezes o marinheiro e não o mar, né? É em nossas orações quando nós pedimos determinadas coisas para o Pai Celestial. Exemplos. Pai Celestial, eu preciso de ter mais paciência. E a pergunta que eu vos faço, a pergunta que eu mesmo reflito, eu pondero bastante a respeito. Quando nós pedimos paciência ao Pai Celestial, será que Ele vai nos dar paciência como um toque de mágica, assim, espontaneamente? Ou Ele vai nos dar situações para que a gente possa exercer a paciência? Ou Ele vai nos dar acontecimentos para que a gente possa adquirir essa paciência? Quando nós oramos ao Pai Celestial e nós pedimos amor, será que Ele vai nos dar o amor, assim de forma instantânea? Ou Ele vai nos dar situações em que a gente possa exercer o amor? Ele vai nos dar acontecimentos ocorridos em que a gente possa exercer esse amor? Entendem, né? Já refletiram, já pensaram um pouco a respeito disso? Eu tenho uma história que eu gostaria de relatar, e eu acho que se encaixa para que eu possa ilustrar um pouco do que eu quero passar
nessa manhã. Certa ocasião, uma dupla de missionários estava servindo em uma cidadezinha no interior do Piauí. E tinha uma família muito simples, uma família muito simplória, uma família muito humilde, uma família muito pobre monetariamente, financeiramente, digamos assim. Mas eles faziam questão de dar almoço para os missionários, né? Os missionários eles ficavam um pouco constrangidos quando eles chegavam nessa casa para que eles pudessem almoçar, porque eles eram bem pobres, né? E os missionários ficavam um pouco constrangidos, um pouco chateados, porque eles sabiam que para que aquela família pudesse dar aquela refeição para eles, isso significava e inevitavelmente iria ocorrer deles, né, deixarem de se alimentar para que pudessem alimentar os missionários, né? E após uma daquelas refeições, um daqueles almoços, um dos missionários da dupla conversou com o chefe daquela família e começou a caminhar a conversa em explicar para ele que não iríamos mais almoçar lá, né? O chefe daquela família, com lágrimas nos olhos, ele disse: Eldres, não me prive da bênção de servir a vocês. Não me prive da bênção de poder dar o almoço de vocês, né? E algum tempo depois, aquele homem ele prestou testemunho na reunião sacramental, na alazinha lá no cantinho no interior do Piauí. E ele prestou um testemunho que algo estava ocorrendo com ele semelhante ao que aconteceu com a viúva de Serapta, né? Ele disse que ao dar o almoço para os missionários, daquele dia por diante passou a não faltar mais alimento dentro do seu lar, né? Ele falou que não sabia explicar assim de uma forma inexplicável. Ele disse que quando ele ia aos domingos para a capela cumprir a sua designação de limpar a capela junto com sua família, ou qualquer outro dia que fosse, não importa. Ele disse que ao retornar, ele disse que de uma forma inexplicável sempre tinha uma compra em cima da mesa da sua casa, né? Semelhante ao que aconteceu com a viúva de Serepta, né? Quando Elias pediu para ela para que pudesse dar o primeiro pão, o primeiro bolo, o primeiro alimento para ele, ela se entristeceu em primeira instância e ficou um pouco preocupada, porque ela sabia que era o último resto de farinha, era o último resto de azeite, de óleo que ela tinha na botija. E não seria o suficiente para poder alimentar posteriormente ela e seu filho, a sua família, enfim, né? E o profeta falou para ela, né, para que pudesse alimentá-lo primeiro, né, e depois o Senhor iria prover. É muito interessante a gente observar um pouco nessa história a fé que ele tinha, né, e a fé que ela tinha também, né, e ela fez. E nós temos relato nas Escrituras, nós podemos ver um pouquinho, né, que o Senhor abençoou que os seus potes se encheram de farinha, os seus potes se encheram de óleo, de azeite, né? E não faltou, tanto é que sobrou, né? E eu gosto muito de pensar, de ponderar um pouco a respeito dessa história sobre... é um aprendizado muito grande, é exemplo dessa história que eu te disse também, que é a história real dessa família. Eu gosto muito de pensar no aspecto sobre o servir, sobre o doar, o dar de si mesmo, e sobre o mandamento do dízimo, como diz lá em Malaquias, que o Senhor vos abrirá a janela do céu de tal forma, né, que não conseguiremos suportar todas as bênçãos que Ele tem por derramar sobre nossas cabeças. A fé que essas pessoas têm. Então, um lar de sucesso, segundo os olhos de nosso Pai Celestial,
eu acho que é inevitável ter serviço, eu acho que é inevitável ter a servidão. Um lar de sucesso, nós servimos as pessoas, nós abençoamos as pessoas. Um lar de sucesso, nós guardamos a lei do dízimo, nós vivemos a lei do dízimo e depois nós temos a fé que o Senhor ele vai nos abençoar. Depois nós temos a fé que o Senhor ele vai abrir as janelas do céu de tal forma que não conseguiremos receber todas as bênçãos, assim como diz a Escritura lá em Malaquias. Eu penso que um lar de sucesso também, um lar de sucesso aos olhos do Pai Celestial, não aos olhos do mundo. Né? Porque um lar de sucesso aos olhos do mundo talvez seja um lar que tem uma casa muito grande, talvez seja um lar que tem uma televisão muito grande, mas um lar de sucesso mediante aos olhos do Pai Celestial é um lar onde as pessoas servem, né? É um lar onde as pessoas guardam o dízimo e, sobretudo, é um lar onde as pessoas se esforçam em ir ao templo, não medem esforços para que possam estar na casa de nosso Pai Celestial. Né? Então, é um pouco sobre o que eu gostaria de falar com os irmãos no decorrer dessa manhã de hoje. Eu não sei, talvez eu não tenha toda a receita de um lar de sucesso aos olhos de nosso Pai Celestial. Mas uma coisa eu tenho certeza e uma coisa eu testifico para cada um de vocês, que esses itens que eu falei com vocês aqui agora, sobre servirmos ao nosso próximo, sobre guardarmos a lei do dízimo, sobre irmos ao templo, e isso quer dizer que nós temos que ter uma recomendação vigente para o templo, né? Mesmo que no momento nós não estejamos indo ao templo em função da pandemia, os templos estão fechados, mas ainda assim a importância de ter uma recomendação vigente para o templo. Talvez essa não seja toda a receita, né, de um lar de sucesso, mas com certeza esses itens eles estão inclusos nessa receita. Né? Eu sei que o nosso Pai Celestial ele nos ama, eu sei que Ele olha por cada um de nós. Confiemos. Eu sei que quando nós estamos no meio da tempestade, às vezes é um pouco difícil, mas não a tempestade que não cesse, que não há de passar. Né? O sol volta, né? Não há noite que perdure para sempre. O sol volta a brilhar para cada um de nós, volta para mim, volta para você. Então, continuem firme, continuem sobrepujando as suas dificuldades. O Pai Celestial, Ele há de nos abençoar, tá bom? E essa mensagem que eu faço e deixo com vocês nessa manhã de hoje, com o meu amor, com o meu carinho e com minha gratidão. Em nome de Jesus Cristo. Amém.